prazer rever alguns de vocês. É uma alegria vê-los todos aqui juntos, por uma causa tão boa. Fico um pouco triste por não estar comungando, compartilhando com vocês desse ambiente, dessa energia tão positiva que vocês têm produzido. Eu, antes de contar uma pequena e breve história, queria ler o nome das entidades que hipotecaram apoio a essa frente e que estão juntas desse esforço para que a gente consiga institucionalizar o controle. Vou ler aqui. A Amarrigo Brasil, a ANAFIC, bom, vocês conhecem a ANAFIC, né? Associação Nacional de Auditores Federais de Controle Interno. Artigo 19, uma organização internacional que promove o acesso à informação e a transparência pública. Auditar a União dos Auditores Fiscais de Controle Interno. Datapedia, que é uma plataforma de acesso a dados públicos. O FNCC, o Fórum Nacional de Combate à Corrupção, coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, uma das primeiras organizações não governamentais a incidir na política brasileira, ainda antes da Constituição de 1988. O Instituto Soma Brasil, o MCCE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o Observatório Social do Brasil e a Rede USB de Observatórios Sociais, que eu represento aqui nesse ato. Somos cerca de 3.000 voluntários em um pouco mais de 100 cidades no Brasil. E é sobre essa experiência que daqui a pouco eu queria contar essa historinha para vocês. Mas vamos seguir. Tem também o projeto Brasil 2030 e a guerrilha do servidor público. Daqui a pouco o André Rafael vai dar uma palavrinha aqui para vocês, para dizer do que se trata. É bem interessante, é bem legal. Nós temos também a Rede Social Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis, uma rede gigantesca que coordena um esforço de melhoria, enfim, do espaço urbano nas cidades brasileiras. A Unacom Sindical, apoiando em todos os momentos a carreira, está aqui representada pelo seu presidente Rudinei, e o Felipe também, e tantos delegados sindicais que estão, por coincidência, aqui em Brasília, por ocasião de um encontro. Estamos chegando no final. União Geral de Trabalhadores, uma central sindical, uma das primeiras a hipotecar apoio a esse movimento. A Ação Cearense de Combate à Corrupção e à Impunidade, a ACESSE. O DF Movimento, que coordena uma série de movimentos aqui na capital federal. A Voz do Cidadão do Rio de Janeiro. Enfim, a Rede Nossa São Paulo, formada por quase 900 movimentos e ONGs na região metropolitana de São Paulo, e aqui embaixo mais umas 30 ou 40 entidades. A historinha que eu queria contar para vocês não diz respeito a essa experiência dos observatórios. Convido a cada um de vocês a conhecer um pouco sobre o que a gente faz. Mas o que eu queria falar é sobre o que vocês fazem. E sobre o que aconteceu quando eu saí da CGU e passei, de certa forma, para o outro lado do balcão. Passei para o lado de lá, aquele lado que eu acho que vocês sabem, sempre reclama que tem corrupção, que as coisas não funcionam, que o país não vai bem, e que muitas vezes não sabe sequer como se articular, como fazer para as coisas melhorarem, para as coisas mudarem. Essa história começa lá em 2006, no município do interior do Paraná, uma cidade grande, Maringá, é onde nasce o primeiro observatório social. Mas a história que eu queria contar para vocês é de que esse esforço, esse movimento, muito incipiente, há 10 anos, obteve um apoio fundamental, imprescindível, para que aquela sementinha pudesse florescer, crescer, e hoje, como eu disse a vocês, termos quase 3.000 voluntários em cerca de 120 cidades, com uma metodologia que foi manualizada pela Pricewaterhouse, uma metodologia que foi premiada pela CEPAL, a Comissão para Desenvolvimento Econômico e Coesão Social para a América Latina e Caribe, uma instituição das Nações Unidas, um organismo das Nações Unidas, dentre mais de 1.000 experiências de inovação em tecnologia social. Essa metodologia dos observatórios sociais obteve primeiro lugar e, com os recursos do prêmio, começou a fomentar uma rede que hoje, bem estruturada, nos últimos 3 anos, economizou aos cofres públicos cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O que eu queria dizer para vocês é que lá em 2006, foi a CGU que foi lá capacitar esse grupo de pessoas que queria mudar essa realidade.
Foi a CGU, por meio de um esforço público, que foi lá convidar essas pessoas a conhecer um pouco mais sobre a atividade de controle. Foi a CGU que, ao longo de muitos anos, dentre os quais alguns deles eu estive aqui dentro, junto com vocês, promovendo esse esforço, foi a CGU que desenvolveu, em grande medida, no cidadão brasileiro, o desejo de participar, o desejo de fazer alguma coisa, o desejo de sair do imobilismo, o desejo de querer uma nação melhor e fazer alguma coisa para que isso acontecesse. Então, eu queria só dizer que, nesse momento, nós não estamos juntos a vocês, nós somos vocês. Vocês estão no movimento onde nasce esse esforço grande da sociedade em se organizar e dar base ao controle social no Brasil. Se isso tem um nascedouro, se isso tem um momento inicial, ele se chama Controladoria Geral da União. Eu queria dizer isso para vocês, para que vocês soubessem a importância que vocês têm para cada um de nós. Mas isso não é suficiente. Vocês precisam reconhecer e agir como tal, defendendo as cores da CGU, do controle e da institucionalidade dessa atividade dentro do Estado, não porque vocês são importantes para mim ou para esses observadores. Vocês são fundamentais, vocês são a chave do futuro, da mudança, desse lugar onde a gente quer estar, desse lugar onde a gente quer viver, desse país que a gente precisa construir. Isso vai depender de vocês. Essa é a importância de vocês. Obrigado, pessoal.